Boa noite a todos. Como anunciado, 7h15 da noite, estamos começando o nosso webinário sobre imóveis, fundos imobiliários e fintechs de investimento imobiliário, uma novidade que eu quero trazer para vocês. Quero pedir já uma ajuda para vocês logo de cara. Nós estamos com um recorde de inscritos, 6.000 inscritos nesse webinário, e nós estamos correndo o risco aqui de sermos boicotados pelo Webinar Jam, ferramenta que a gente usa. Então, eu queria pedir para vocês não repetirem muitas perguntas aqui no chat, até o boa noite, fica um boa noite geral aqui. Pedir para a galera se conter um pouquinho, não escrever muito, vamos tentar colocar as perguntas, vou interagir, porque estamos começando esse webinário, felizmente, com sucesso, respondendo ou tentando responder aqui as dúvidas que têm sido muito frequentes no Serbase Responde, nas comunicações, nos comentários dos posts do Instagram, do Facebook, comentários do YouTube, enfim, decidi preparar esse nosso papo dessa noite aqui, justamente para tentar agrupar várias reflexões sobre todos os temas que a gente pode trabalhar aqui relacionados a investimento no mercado imobiliário. Tá? O mercado aparentemente está pouco viável, mas justamente quando o mercado fica difícil é que surgem novidades interessantes e eu quero falar um pouquinho sobre essas novidades também. Tá? Uma primeira reflexão para vocês, e quero agradecer mais uma vez o boa noite de todos aqui. O Décio falando que está travando, tá? A princípio a internet está legal, estou com o sinal aqui de 100% na internet, pode ser aí o problema. Fábio está perguntando sobre Tesouro Selic. Fábio, vamos manter o foco aqui no tema de hoje, tá? Mercado imobiliário, porque tem muita coisa para falar, e eu também não quero alongar demais para mais pessoas poderem aproveitar. Enfim, mantendo o foco aqui, as dúvidas que vierem pertinentes a esse assunto. Carlos Matos, andiamo avanti, estamos aqui com os alunos da turma 1 do curso de Inteligência Financeira, alunos da turma 2 também. Enfim, muito bom ter vocês para falar desse tema imóveis, fundos imobiliários e fintechs de investimento imobiliário. Primeiro ponto a ressaltar aqui, eu quero mostrar prós e contras de cada mercado, quero mostrar oportunidades e novidades que talvez vocês não estejam ainda cientes do que o mercado pode estar oferecendo. Eu aqui no papel de, entre aspas, imprensa, recebo releases, informações, novidades, fundos imobiliários, produtos novos, e quero falar um pouquinho disso também, porque tem oportunidade interessante surgindo aqui. Fábio perguntando agora, com a queda da taxa de juros, a tendência de bons fundos imobiliários subirem? Fundos imobiliários, vamos abordar aqui, porque tendência nunca é uma reflexão legal para a gente trabalhar, tá? Toda a média é burra, eu vou repetir isso algumas vezes no nosso papo essa noite. A Natália quer que eu fale sobre consórcio de investimento imobiliário, ou consórcio para a compra de imóveis, na verdade, vou procurar abordar aqui na questão da compra, tá? O consórcio em si é uma forma de pagamento, seria como falar de financiamentos, eu quero falar da oportunidade em si, né? Se eu tenho uma carta contemplada de consórcio e tenho uma oportunidade, eu fiz um ótimo negócio. Se eu não tenho se eu estou pagando um consórcio e não estou contemplado enquanto uma oportunidade, eu vou ter uma grande frustração. Se eu não tenho uma coisa nem outra, não estou pagando o consórcio, não tenho a oportunidade, eu não vou fazer bom negócio. Eu quero falar sobre a oportunidade, o mercado imobiliário, quais dificuldades que nós estamos encontrando. Quando eu falo nós, pode ser nós que estamos comprando ou nós que estamos vendendo, né? Primeiro ponto a ressaltar, notícia publicada recentemente, o dado do Secov, o preço médio dos imóveis no Brasil caiu 0,16% no mês de maio. Não significa muita coisa, significa talvez que os imóveis estão perdendo da inflação, mas nós estamos vivendo um período, gente, que o mercado imobiliário está bastante parado. Tá? Se você pegar qualquer grande avenida de qualquer grande cidade brasileira, a quantidade de placas de vende-se, aluga-se, que nós encontramos é muito grande. As pessoas não estão comercializando. Tá? Então, estatísticas referentes ao valor médio dos imóveis negociados não necessariamente podem indicar queda ou aumento no preço dos imóveis, mas de repente qualquer mudança pode indicar que os imóveis estão sendo negociados quando não estavam. Tá? Então, digamos que o mercado estava muito parado nos meses de fevereiro, março, abril, e muito parado, não havia muita mudança de tendência, podia-se dizer que os preços estavam estagnados, e de repente, quando as pessoas passam a estar mais dispostas a comprar, quem está desesperado para vender um bom tempo acaba aceitando uma pequena redução de preço, isso pode impactar a estatística. Tá? Então, eu vou alertá-los nesse primeiro momento para fugir da estatística, porque ela não vai dizer muita coisa a curto prazo. A gente vai ter uma noção um pouco mais clara no médio e longo prazo. Agora, as pessoas
num cenário de crise, em que bolsa está com preço relativamente baixo, crise no mercado financeiro, imóveis não se valorizam há um bom tempo, na verdade eles perderam boa parte da valorização que aconteceu até 2012, são ativos que podem convidar a um possível investimento. E é interessante a gente entender que muitos brasileiros, ou a maior parte dos brasileiros, principalmente quem tem pouca experiência em mercado imobiliário em outras frentes, tende a querer ter o imóvel como investimento, como reflexo do aprendizado que teve em família, como reflexo do aprendizado que tem da própria sociedade, né? A ideia do investimento palpável, algo que eu possa ter, eu compro agora a um preço bom e não importa o que aconteça no futuro, eu vou ter esse investimento palpável. Muitas pessoas preferem o imóvel por causa disso. E aí é importante fazer uma ressalva, porque a ideia do investimento palpável fazia sentido numa economia pouco estruturada, numa economia fechada, talvez, que não me dava oportunidades para investimentos que eram ou muito elitistas, ou que era para investidores qualificados, ou me permitia investir fora do Brasil. E a ideia do investimento palpável era uma espécie de segurança contra indicadores falaciosos, ou indicadores pouco críveis, né? A inflação é realmente aquela que o governo divulga? De repente, as regras que são divulgadas serão seguidas ou não? O Brasil não é um país que respeita rigidamente regras e contratos, mas acreditar que o imóvel é algo melhor porque ninguém vai tirar de você, na verdade é uma ilusão, porque a partir do momento que você investe em títulos públicos, você pode, no final do dia que você solicitou a sua corretora a compra de títulos públicos, você pode consultar lá o site da CETIP, onde são registrados as posses de todos os ativos de investimento, e você vai confirmar que você é dono de um pedaço da dívida do Tesouro Nacional contra você. Mesma coisa um CDB, mesma coisa uma debenture. Então, apesar de não ser algo que você pega na mão, algo que você vê, você tem uma instituição, que é a que basicamente regula o mercado, dizendo o que é de cada pessoa, mostrando que você detém a posse daqueles títulos. Nessa evolução que a gente vê das corretoras hoje, por exemplo, muitas corretoras têm problemas de plataforma, sites fora do ar, você faz uma compra, não aparece no extrato, não aparece no aplicativo, como é que você sabe se a corretora procedeu à compra que você solicitou ou não? Você entra no site da CETIP, você tem um login e senha que você recebeu quando abriu a conta na sua corretora, e você vai confirmar que você tem a posse, tá? Então, não é exatamente por ser um investimento palpável, tangível, que os imóveis terão algum tipo de vantagem, tá? Como todo item que pode ser comprado e vendido, é o mercado que vai dizer se você está fazendo uma boa compra ou não, ou as oportunidades que esse mercado proporciona, que a infraestrutura geral proporciona, é que vão dizer se você está ou não adquirindo a posse de algo que vai lhe trazer recompensas a médio e longo prazo. Existe também a percepção de que imóveis no longo prazo tendem a valorizar, tá? Porque no passado, quem comprou imóveis, quem comprou terrenos, quem tinha terras, ganhou muito dinheiro no Brasil, e aí principalmente as pessoas mais velhas tendem a nos dizer que os mais jovens têm que comprar terrenos, têm que construir nesses terrenos, têm que ter algo que ganhe valor com a economia como se ganhou no passado. Cuidado, porque esse é um erro grave, tá? Uma coisa que aconteceu no século passado no Brasil, em que um país predominantemente rural se tornou um país predominantemente urbano. Onde quer que você comprasse imóveis, terrenos, propriedades imobiliárias no Brasil, houve valorização nesse terreno, nesse território, porque o crescimento da infraestrutura permitiu isso. Então, estamos falando de uma mudança de paradigma, uma mudança de tendência em que não basta ter imóveis para você ganhar mais no futuro. Eu posso até prever quanto que os imóveis estarão valendo em média daqui a 30, 40 anos. Quer fazer um exercício, me cobrar daqui a 30, 40 anos? Eu diria que os imóveis estarão valendo daqui a 30, 40 anos o que nós tivemos de evolução do PIB no país, mais a evolução acumulada de inflação. Na média, essa será a valorização imobiliária no Brasil. Por quê? O valor de ativos, o valor de imóveis, de propriedades num país, só aumenta se aumentar a riqueza da sua população. E o melhor retrato do aumento da riqueza é a evolução do PIB. Então, nós vamos tirar da nossa análise a percepção de que imóveis são bons porque são tangíveis, os imóveis são bons porque sempre valorizam. Não, nós vemos um país em que muitas coisas se valorizam acima da riqueza da população, e por isso tem que saber identificar oportunidades. Na prática, pensando no que pode acontecer com o mercado de imóveis daqui para frente, o cenário não é favorável.
Tá? Nós temos hoje um grande estoque de imóveis à disposição de compradores, um mercado muito ocioso, um mercado que não está evoluindo. Nós temos um lento crescimento do PIB e um cenário inflacionário que acaba criando ruídos na percepção de riqueza. Você tem a sensação de que você comprou um imóvel que está valendo mais, você ignora que esse imóvel comprado há 2, 3 anos, que rendeu 20%, na verdade em 2, 3 anos 20% foi inflação no período, você acha que ganhou alguma coisa, mas na verdade esse ganho foi inflacionário. E pior, a Receita Federal vai te cobrar 15% sobre esse lucro que não existe, sobre a inflação que incidiu sobre o seu imóvel. Tá? Então, nesse cenário ruim, vamos entender que não há um convite para se comprar imóveis porque os preços não sobem há algum tempo, porque há alguma tendência do país sair da crise. Agora, uma ressalva fundamental. Estamos falando da média do mercado imobiliário, estamos falando da tendência dessa média. E aí, como eu falei no começo do nosso papo, toda média é burra. Toda média é burra. O que quer dizer? Que se você vai investir ou não na Bolsa de Valores, esperando que a média do índice Bovespa valorize ou desvalorize, você está deixando de aproveitar oportunidades, que são aqueles papéis que não fazem parte exatamente do índice Bovespa, ou que não se comportam como o índice Bovespa, mas se comportam de maneira atípica e melhor que o índice. Você pode não estar tomando cuidado de não levar em consideração para sua carteira papéis que podem vir a ter uma tendência muito pior do que a média. Então, no mercado imobiliário, ganha aquele que consegue se antecipar à média, aquele que tem a capacidade de avaliar as transformações de um contexto, de uma economia que pode agregar valor a um imóvel. Então, são pessoas que estão estudando planos diretores de uma cidade, pessoas que estão participando de grupos de discussão, de grupos de investidores de incorporação, aqueles investidores que participam do projeto inicial, aquele fôlego inicial de um empreendimento imobiliário que vai ser preparado para ser vendido lá na frente. Então, mesmo que o sucesso seja parcialmente... o sucesso seja parcial num lançamento imobiliário, aquelas pessoas que compraram terreno, que organizaram, que juntaram a grana para fazer aquele lançamento, muitas vezes elas são recompensadas já nas vendas iniciais. Então, normalmente é quem está envolvido com o mercado, quem estuda esse mercado cotidianamente, que consegue perceber novas tendências. Por exemplo, qual seria o tamanho de apartamento que vai vender mais na cidade em que eu vivo, na cidade em que eu invisto? Qual será o ponto comercial mais procurado nos próximos anos, dado que pelo plano diretor da prefeitura vai se rasgar aqui uma nova avenida pela cidade, vai se construir um viaduto, vai haver uma melhoria de infraestrutura, construção do shopping center, enfim, quais os benefícios que podem fazer com que determinadas áreas da cidade se beneficiem enquanto outras sejam prejudicadas. Então, evitar as prejudicadas e achar as favorecidas é o segredo para se investir bem em imóveis. Agora, não basta eu concluir que ali haverá valorização. Além de ter essa conclusão, que é a chamada análise fundamentalista do mercado de imóveis, eu tenho que me antecipar ao movimento, estar antenado com o início das oportunidades. De certa forma, isso faz com que o investimento no mercado imobiliário seja um investimento trabalhoso, porque requer que eu esteja em contato com corretoras, em contato com incorporadoras, em contato com outros investidores, em contato com tendências de arquitetura, em contato com planos de governo, né? E esse trabalho que consome tempo é um trabalho que poucas pessoas conseguem ter. Uma tentativa de vencer esse tipo de trabalho foi a criação, há alguns anos atrás, dos fundos imobiliários. Qual seria a proposta dos fundos imobiliários? Gestores de recursos, gestores de investimentos, associados a especialistas no mercado imobiliário, assumiram o papel de captar recursos de investidores, normalmente investidores qualificados ou com certo volume mínimo de investimento, até para não tornar o trabalho inviável, mas a união de gestores de investimento com especialistas em imóveis fez com que se montassem carteiras de investimento imobiliário, normalmente edifícios comerciais, edifícios de uso misto, edifícios para uso muito específico, né, o build to suit, né, que a gente faz o investimento em um determinado imóvel, sabendo que ele será alocado futuramente para 1, 2, 3, 10 empresas, e com isso houve um grande crescimento no mercado de fundos imobiliários, se não me engano, por volta de 2011, 2012. Né? Se falou da oportunidade, muita gente ganhou dinheiro. De repente veio a crise no mercado imobiliário, esses fundos perderam valor. Né? Quem continuou ganhando, ganhou porque a receita de aluguel, a receita de garantia desse tipo de fundo
proporcionou um resultado apesar da perda de valor das cotas. A partir do momento que acabou uma garantia aí desse tipo de incorporação, as cotas de menor valor não eram cotas vendáveis ou cotas que proporcionariam um resultado interessante para os investidores. Isso fez com que muitas corretoras de valores nos últimos 2 anos, nos últimos meses, propagasse a ideia de que fundos imobiliários são um negócio excelente, porque, olha, compare o valor da cota com o que ela custava em 2011, 2012, 2013, está valendo muito menos, né? O upside, ou a oportunidade de valorização, é muito interessante, ou possivelmente muito interessante. Basicamente, tem algumas pessoas comentando que o vídeo está travando, mas várias pessoas estão aqui concordando, algumas questionando sobre Condotel, como saber se investimento imobiliário é bom. Eu vou falar já sobre isso. Tá? Eu acredito que seja, nós estamos com uma sala bastante cheia aqui, número de participantes, mas enfim, retomando o assunto dos fundos imobiliários, a questão é que hoje, quando se vende a ideia de que os fundos estão valendo a pena porque custam muito menos do que antes, tomem cuidado, porque não é assim que se avalia um investimento. Tá? Não é porque eu comprei um carro por 100 mil e agora esse carro na tabela FIP está por 20 mil reais que ele é um bom negócio. Pode ser um carro de manutenção inviável, pode ser um carro problemático, pode ser um carro com defeitos incorrigíveis. Então, na prática, o pessoal está falando aqui, imóvel na planta, vou comentar, o Fábio falando que está funcionando perfeitamente, o José Carlos Messias fala sobre crowdfunding imóvel, vou entrar nesse assunto também, tá? Enfim, vou mencionar que o pessoal está colocando aqui, então vamos lá considerar aqui esses assuntos todos numa ordem mais ou menos lógica. Fundo imobiliário. Quando que o fundo imobiliário é um bom negócio? Na verdade, eu preciso saber avaliar se os imóveis que fazem parte daquela carteira, da carteira que está no fundo, são imóveis interessantes para um investidor. Porque se eu tenho um fundo imobiliário que está desvalorizado, porque a sua carteira é composta por shopping center, por prédios comerciais, por edifícios disponibilizados para locação, mas 50% das áreas desses edifícios estão vagas, é porque o aluguel esperado desses imóveis não é um aluguel interessante. Então, esses imóveis podem estar valendo pouco e o fundo pode estar com a cota subvalorizada justamente porque ele não está proporcionando o resultado que se esperava lá atrás, talvez nem por falha do gestor, mas por um gestor que considerou que haveria um certo comportamento imobiliário nos anos que viriam adiante e que nessa imensa irresponsabilidade dos governos que tivemos nos últimos anos, simplesmente se esfarelou qualquer tipo de mercado no Brasil. Né? Então, o mercado imobiliário que cresceu principalmente movido a euforias nos anos 2010 para frente, hoje esse mercado está pagando o preço da correção dos excessos que foram praticados naquela época. Então, basicamente, quando eu olho um fundo imobiliário e vejo que ele está com imóveis vagos, com imóveis que não são rentáveis, eu não vejo ali um bom negócio. Os poucos fundos imobiliários que estão tendo muito sucesso, que estão tendo um ótimo desempenho de rentabilidade, seriam excelentes alternativas de investimento. Só que também, para comprar cotas de um fundo imobiliário, eu preciso ter alguém disposto a vender. E quem tem os fundos imobiliários mais antigos gerando bons resultados não está vendendo. Então, hoje, boas oportunidades são oportunidades que estão gerando resultado para quem comprou no momento certo. As más oportunidades, ou aquilo que não é oportunidade, realmente não está aparecendo como algo que vale a pena ser comprado. Novos fundos imobiliários podem e devem aparecer, e o meu cuidado tem que ser sempre avaliar quais são os critérios para aquele gestor de investimentos, aquele gestor de imóveis, estar selecionando aquele ativo para fracionar a sua compra entre vários investidores. Tá? Então, é também uma compra relativamente trabalhosa. E aí, fundos imobiliários, obviamente, sempre existirão. Em qualquer mercado, valorizado ou desvalorizado, sempre terá aqueles ativos interessantes e aqueles menos interessantes. Colocando aqui numa reflexão bastante cautelosa do que deve ser levado em consideração para investir num bom imóvel, tem gente perguntando aqui, vale a pena investir no imóvel na planta? Deixa eu ver quem fez essa pergunta. Vamos lá, estou no final do chat aqui, eu perco algumas perguntas, mas... Se vale a pena vender imóvel por conta da alta no condomínio. Se houve uma alta no condomínio, você vai se desfazer de algo que vai ser precificado. Quando o condomínio ficar mais caro, perde-se o valor do imóvel, tá? Mas eu quero responder a questão sobre se vale a pena comprar imóvel na planta.
pela possível valorização que esse imóvel tende a ter. Muita gente costuma dizer que, ao comprar algo na planta, espera-se um ganho de 20%, 25% no valor do imóvel. Cuidado, gente, isso é pura ilusão. Não há ganho imobiliário na construção. O que acontece no mercado imobiliário, o que acontece normalmente numa incorporação, é que monta-se o projeto imobiliário, faça um estudo de mercado, de preço, de público-alvo, de como vai ser feita essa venda, e estabelece-se um preço de mercado para esse ativo. No momento do lançamento desse imóvel, o que se faz é praticar um deságio no preço de tabela, uma redução no preço de tabela, para que aqueles que vão pagar por algo que ainda não vai ser aproveitado se sintam beneficiados durante esse período de construção. Então, essa valorização média na planta, de cerca de 20%, que costuma ter em cerca de 2 anos, não é uma valorização real, mas sim na verdade, uma correção de preços, já que você apostou no empreendimento. Agora, alguém vai dizer, então vale a pena? A questão é, depende. Você sabe analisar a reputação da construtora? Você sabe analisar se realmente vai haver demanda sobre aquele imóvel? Você sabe se a obra vai evoluir no ritmo previsto, se não vai ser embargada, se não vai ter atraso, se de repente um fracasso nas vendas faz com que aquela obra prevista para 2 anos acabe transcorrendo por 3, 4, 5 anos? De novo, caímos na limitação da avaliação da oportunidade imobiliária. Não só avaliação econômica, né? Se está num preço bom ou ruim, mas a viabilidade mercadológica mesmo. Né? Haverá vendagem dentro desse preço, há demanda de mercado, as pessoas estão procurando esse tipo de imóvel. Então, a compra de um imóvel requer um certo trabalho. E aí, uma das coisas que motivou esse nosso papo aqui foi um release que eu recebi um tempo atrás de uma nova maneira de comprar imóveis. Né? O que é essa nova maneira? Eu, já há algum tempo, participo de projetos imobiliários por ter relacionamento com empresas que me contrataram no passado para falar sobre investimento imobiliário para compradores, para treinamentos que eu fiz para corretores de imóveis, incorporadores. Então, eu participo de alguns grupos de incorporação, né, investimento em incorporação, que são pessoas, poucas pessoas que são convidadas para injetar um dinheiro inicial no empreendimento, para preparar esse empreendimento. Né? Então, toda a documentação, todo o projeto, arquitetura, primeiros passos da obra, o stand de vendas, maquete, exige-se um recurso aí, desde a compra do terreno até esse processo de venda, exige-se um recurso e normalmente quem coloca dinheiro é chamado de investidor de incorporação, eu participo de alguns. Qual que é o problema do investimento de incorporação? É que, primeiro, para poucas pessoas com patrimônio mais elevado. Segundo, que normalmente quem já participa desse tipo de grupo vai participar do próximo grupo naquela mesma construtora, então não é algo que, hoje eu participei, na próxima outra pessoa será convidada a participar. Não há muito rodízio, né? São pessoas que estão nesse meio, que estão habituadas e que a cada projeto bem-sucedido são convidadas a entrar num outro projeto bem-sucedido. Então, tende a ser um investimento relativamente elitizado. E eu estava falando sobre uma oportunidade que chegou até mim recentemente, justamente da ideia hoje de se estar trabalhando nessa tendência de fintechs, nessa tendência da economia mais colaborativa, surgiram empresas no exterior, e já está surgindo no Brasil também, a ideia de trabalhar uma espécie de crowdfunding para que várias pessoas possam unir forças para participar exatamente desses projetos de investimento em incorporação, né, desse fôlego inicial que as obras precisam ter, normalmente a parte mais rentável. Vários casos de sucesso fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, criando um certo histórico. No Brasil ainda não há muito sobre isso, o mercado está bastante incipiente, e eu fui atrás de avaliar o que tinha. Eu, basicamente encontrei uma empresa fazendo isso, uma empresa chamada Urbime. Eu vou localizar aqui, deixa eu ver se eu encontro o link que me foi enviado para eu avaliar. E eu gostei bastante do que eu vi. Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus e-mails. Vou copiar esse link de divulgação. Basicamente, né, o que seria esse crowdfunding? Deixa eu copiar aqui, vou colocar no chat o endereço, o link para o Urbime. O que eu achei mais interessante aqui? Agora vocês colocam aí no topo do chat, aparece aí o meu link. Vou colocar mais uma vez daqui a pouquinho, caso o pessoal perca. Mas enfim, qual que é a situação aqui por trás?
O que eu achei interessante é que existem especialistas em mercado imobiliário que primeiro avaliam oportunidades, né? Que tipo de investimento cabe para uma incorporação imobiliária? Normalmente algum investimento que você não terá uma venda imediata, você não tem um mercado hoje sedento por comprar apartamentos. Um banco não financia um Minha Casa Minha Vida, um prédio comercial antes dele estar pronto, antes dele ter uma condição de construção e de previsibilidade da obra bastante segura, né? O banco só entra com financiamento quando você tem X% da obra vendida ou quando você tem a segurança de que o valor necessário para a construção já vai entrar no caixa da construtora, né? Então, a grande dificuldade de se conquistar investidores hoje é que para um empreendimento imobiliário deslanchar, você precisa ter boa parte do recurso inicial já captada. E aí poderia ser feita essa captação com grandes investidores e o que o Urbim tem feito é justamente fracionar essa captação em valores, que eu não vou saber dizer agora qual que é o valor mínimo, mas acredito que é algo na casa de R$1.000 para se identificar, para se formar aquele grupo necessário para viabilizar um projeto. Basicamente, o que há de interessante nessa iniciativa? Primeiro ponto é que o especialista avalia o que vale a pena ou não, né? Aí eu, tendo recebido um release de imprensa, entrei em contato com eles e me disseram que a maior parte das oportunidades são recusadas, né? Eles não aceitam qualquer tipo de empreendimento, porque justamente a maior parte dos empreendimentos vem ou num modelo muito antigo, ou vem numa tendência já esgotada, ou algo que não está tendo demanda, ou algo que tem muito estoque. O que eles privilegiam? Ou um edifício comercial que realmente é uma carência de uma área comercial, que já tem empresas interessadas numa futura alocação desse imóvel, ou empreendimentos que podem até ser residenciais, tipo Minha Casa Minha Vida, mas uma região que está extremamente carente, já que grandes construtoras se retraíram dos principais projetos aí, por quê? Não há comprador inicial, né? Então precisa se construir para uma vez estando quase pronto, né? A obra já aparecendo ali, o futuro comprador já pode dar entrada num financiamento. Outra coisa que eu achei bastante interessante, dos poucos projetos que aconteceram no Brasil, dos muitos projetos que a gente vê lá fora, normalmente essa busca especializada e o curto prazo de atuação de investimento, né, porque já se entra na incorporação e a partir do momento que se vende o imóvel, que se repassa esse imóvel para o futuro comprador, o investidor já tem o seu resultado. No exterior, vários casos de sucesso, rentabilidades que em alguns casos 15%, 20% ao ano, em alguns casos 30%. No Brasil, o histórico tem sido nessa casa de 20%, 25% ao ano também. Tá? 20%, 25% ao ano, mas que você não entra como sócio do projeto, como entraria o incorporador. O sócio recebe parte do seu ganho como dividendos, por exemplo. É um investimento tratado como investimento em renda fixa, tributado pela tabela regressiva de imposto de renda. Então, se durar 15 meses, melhor do que durar 10 meses. Se durar 2 anos o empreendimento, melhor, porque a tributação é mais baixa. É um retorno relativamente curto, num prazo bastante interessante, e um risco que é bastante reduzido porque o especialista foi atrás dessa pesquisa. Então, imaginando, levando em consideração que esse mercado está no início, que esse mercado ainda tem muito a amadurecer, eu acredito que muitas empresas nesse tipo de modelo surgirão nos próximos anos. É algo que vocês precisam dar alguma atenção. Obviamente, todo mercado que está no início, boa parte da oportunidade é mais destacada para quem está começando. Então, acho que vale a pena conhecer o Urbim, pesquisar um pouco mais sobre esse mercado, ver como é que funciona a plataforma. Eu fiz essa pesquisa nos últimos dias, se não me engano, os projetos que o Urbim estavam trabalhando, que está trabalhando agora, fecharam o primeiro lote de captação, então nesse momento não está captando recursos, tá? Mas um dos projetos do Urbim, por exemplo, vai continuar captando nas próximas semanas. Então, quem está conhecendo, quer experimentar, colocar R$1.000 aí para ver como é que funciona, recomendo porque funciona tudo muito direitinho. E o mais importante, não é uma aventura de investimento, registrado na CVM, funcionando dentro das regras do mercado imobiliário brasileiro, né? Então, quando você tem uma novidade no mercado, né? Lá no passado surgiu, sei lá, investimento em gados, investimento em fracionamento de cotas de plantação. Como é que eu sei se uma novidade é ou não um investimento seguro? Bom, se um projeto foi oferecido à CVM, se a CVM avalizou esse projeto, se há o reconhecimento da CVM, eu tenho ali uma oportunidade que está funcionando dentro das regras de mercado, ou seja,
que segue, inclusive, as regras de governança para determinar se cada cota que eu compro ali é uma cota realmente individual, não é vendida duas vezes, ou seja, talvez um dos aspectos mais importantes seja realmente ter esse aval da CVM. Agora, perguntas que foram colocadas aqui, e uma delas foi sobre cotas de participação em empreendimentos imobiliários, não, cotas de participação em hotéis e resorts, timeshare. Essa é uma pergunta bastante interessante, tá? Porque com muita frequência pessoas que viajam se deparam com iniciativas, um balcão de vendas, um stand. Por que você não compra cotas desse hotel, desse resort, desse empreendimento que você pode ter algum tipo de renda locando o seu apartamento, locando a sua casa ou participando do sucesso desse projeto nos próximos meses? Do ponto de vista financeiro, a participação numa propriedade que entra ou não num pool, né? Quando entra no pool, entrar no pool é você disponibilizar a sua propriedade para que o gestor daquela ideia alugue a terceiros. Acontece muito em hotéis, em resorts, nesses parques aquáticos, né? Então, quando a sua unidade é disponibilizada para um pool, você vai participar do resultado do projeto como um todo, não especificamente da sua unidade, dependendo do contrato. Em alguns casos é só da unidade. Quando você tem uma propriedade que depende do seu esforço para ser colocada para aluguel, para fazer algum tipo de receita, o risco é muito maior, porque as pessoas não percebem que esse investimento, entre aspas, só vai ter sucesso se você tiver um trabalho de divulgação, de atendimento, de verificação se foi preservado o seu imóvel ou não. Normalmente, pela lógica financeira, tudo aquilo que você paga antes para talvez desfrutar, tudo aquilo que te obriga a viajar com uma certa frequência para um certo lugar, é uma má escolha porque está te engessando no futuro, né? Tudo aquilo que te dá... Opa, trombei aqui o computador, deixa eu pôr um pouco, mas tudo aquilo que te dá uma tranquilidade para você não depender daquela escolha para gerar um resultado e você estar lá para gerar um resultado, proporciona um resultado diferente. Então, pensando em investimento, cotas em hotéis podem ser um bom negócio. Cotas de participação num hotel em que eu recebo uma parte do resultado do restaurante, do estacionamento, dos imóveis, dos quartos alugados, da academia, pode ser um bom negócio? Depende se esse hotel está sendo construído numa região que tem uma demanda hoteleira maior do que a oferta. No cenário que nós vivemos no Brasil, de esgotamento de comércio, esgotamento da renda, esgotamento do emprego, esgotamento até do turismo, é muito arriscado cegamente ir atrás da oportunidade, porque disseram que condo hotéis são ótimos negócios. Não precisa analisar friamente aquela localidade. Por isso que iniciativas como a do crowdfunding mostram-se diferenciadas. Hoje, o bom investidor imobiliário é aquele que chega antes, porque estudou o mercado, identificou a necessidade, identificou que aquele projeto atende àquela necessidade dentro de uma tendência de mercado. Então, existe toda uma inteligência financeira que ou você migra para esse tipo de investimento que se antecipa à média do mercado, né, e permite participar de um processo de evolução de preço que vai culminar numa venda de alta demanda com alto valor agregado, ou você vai preferir investimentos que exigem um esforço de tempo um pouco maior, por exemplo, comprar imóveis em leilões, né? Porque no cenário recessivo que nós vivemos, muitas pessoas devolveram, muitas pessoas não conseguiram quitar seu imóvel e perderam, foram tomados pela financiadora, pelo banco, pela construtora, e o mercado de leilões é um mercado aquecido, que traz algum ganho? Depende do seu trabalho em avaliar a qualidade dos documentos, a qualidade do imóvel que pode ser ocupado, a disponibilidade desse imóvel sem ninguém dentro dele. Então, eu tenho que diferenciar investimento de trabalho. Reforço que nessa lógica das fintechs, né, do mercado de crowdfunding, o que tem de mais bacana é justamente eu encontrar novos tipos de investimento que eu acredito que vão surgir para outros mercados que são restritos a investidores qualificados, né? Se eu tenho projetos, sei lá, uma captação específica para um grande leasing que seja disponibilizada para investidores qualificados a partir de 300, 500, 700 mil reais, provavelmente com o advento das fintechs, das plataformas de fracionamento da captação, né? Não só a plataforma de maneira funcional, mas a agilidade que as redes sociais permitem alcançar o investidor final, vão fazer com que aquilo que era investimento
extremamente elitizado, extremamente restrito a poucas pessoas, torne-se algo mais acessível para aquele que, de repente, com seus R$1.000, R$5.000, R$10.000, saiba que está diante de uma oportunidade, mas até pouco tempo atrás não tinha acesso a essa oportunidade. Eu vou colocar novamente aqui o link que eu tenho para acessar a plataforma do Urbimi, para que vocês possam conhecer. E vamos ver as perguntas que estão rolando aqui no chat. Vamos lá. LCI, se vale a pena? Carlos Matos, que é um dos alunos do curso Inteligência Financeira. Carlos, mercado imobiliário não está bom. Tá? Se não está bom o mercado imobiliário, os bancos não estão fazendo financiamentos imobiliários e, além da poupança, as LCI seriam um instrumento de captação para o banco ter funding para fazer financiamentos imobiliários. Então, as LCIs e LCAs que foram estrelas até o ano passado, principalmente até o meio do ano passado, o mercado imobiliário estava aquecido, o mercado do agronegócio estava financiando. Então, enquanto faltava recursos para atender a demanda de financiamentos, as LCAs e LCIs eram oferecidas a taxas mais robustas, mais interessantes. Por que acima da poupança? Porque não faz parte do sistema financeiro da habitação, e sim do sistema de financiamento imobiliário, o SFI, que trabalha com taxas um pouco mais altas, e por isso a captação via LCI funcionava um pouco melhor. Hoje, como o mercado está morno, você não vai conseguir boas rentabilidades nas LCIs, porque os bancos não estão interessados em captar recursos para esse tipo de operação. Tá? Por isso que caiu tanto o desempenho desse tipo de investimento. José Carlos Messias, cobrando aqui, acabei de falar sobre crowdfunding de imóveis, tá, José Carlos? Acho que, reforçando aqui, tá? Eu mencionei a única empresa que, por enquanto, se alguém conhecer outra, pode mencionar, mas, enfim, ao mencionar o Urbimi, eu mencionei um investimento credenciado na CVM, ou seja, registrado na CVM e aprovado. Cuidado com pessoas que, de repente, vão organizar uma vaquinha via comunidade no Facebook, via oportunidade que vai chegar antes para você, mas você consulta ali, o CNPJ dessa oportunidade não está registrado na CVM. O projeto não foi submetido à aprovação. Consequentemente, você não vai ter uma condição de segurança desejada para aquele investimento, ok? André perguntando aqui, será que derrubamos o Urbim por muito acesso? Esse é um medo que eu tinha, acontece, era um medo que eu tinha aqui no nosso papo, porque no nosso papo, com 6 mil inscritos aqui, a gente estava correndo o risco de ter o nosso chat derrubado, por enquanto funcionando. A Janaína Queiroz perguntando, minha dúvida é sobre adquirir um quarto de hotel, como um imóvel mesmo, exemplo, Rede Ibis ou Novo Hotel. Esse é o chamado condo hotel, tá? Quando você compra um imóvel para ter algum tipo de escritura para garantir que você tenha a posse, mas na verdade você não é exatamente dona do resultado daquele quarto, tá? Quem entra no projeto de condo hotel, participa da renda de todos os quartos, da renda do restaurante, do estacionamento, da academia. Na verdade, toda a receita do hotel é colocada numa única cesta, subtrai-se dessa receita os gastos do hotel e o resultado normalmente é dividido meio a meio, metade para a rede, metade para os investidores, tá? Se está bom, se está ruim, depende do nível de ocupação de hotel, e aí existe um risco nesse mercado. Tá? Não é uma rentabilidade muito acima da renda fixa, mas é uma rentabilidade isenta, que acaba sendo bem interessante. Maurício Mendonça, se Airbnb é uma boa para o proprietário. Maurício, Airbnb é uma rede que funciona muito bem. Tá? Eu falei do Urbimi, mas vou usar como exemplo o Uber, tá? Que são coisas diferentes. Por que o Uber funciona bem? Porque tanto o motorista quanto o passageiro são avaliados. Você é um passageiro mal educado, de repente, eu não estou falando exatamente com você, Maurício, mas se um passageiro mal educado não se comporta, ou porque ele come no carro, faz sujeira, fala muito alto, ele vai receber uma nota ruim do motorista, outros motoristas vão saber disso e vão recusar a sua corrida. Isso faz com que o comportamento, a disciplina nessa rede funcione muito bem. No Airbnb é muito parecido. Tanto o proprietário quanto aquele que aluga são avaliados. Então, se alguém depreciar ou deteriorar o seu imóvel, você vai dar uma nota ruim para esse inquilino e ele provavelmente não vai conseguir mais participar da rede. Existe algum risco, mas normalmente um imóvel vazio é uma perda de receita, uma perda de oportunidade. Se você colocar esse imóvel para alugar, é muito interessante. Quem usa o Airbnb, e eu uso bastante, sabe que quando você aluga um imóvel num outro local, numa cidade, eu estou alugando, sei lá, num estado brasileiro, num outro país,
automaticamente, assim que eu concluo a minha reserva, já vem um convite do Airbnb. Olha, você que está indo viajar, deve estar com o seu imóvel vago. Não quer colocar o seu imóvel para alugar? É como funciona a rede, tá? Então, essa economia colaborativa, ela tende a funcionar muito bem, tá? Porque todos são continuamente avaliados, tá? E isso vai acontecer com o Urbim, isso vai acontecer com todas as empresas que tiverem iniciativas nesse mercado. Não sobrevive quem sacaneia, tá? E o espaço tem para sacanear é muito pequeno na rápida velocidade aqui dos meios digitais. Emanuele perguntando, como é que funciona a compra das cotas do Urbim? Via corretora? Qual a rentabilidade? Qual o prazo de retorno? Tudo via plataforma, Emanuele. Você entra no site, vou colocar mais uma vez aqui o endereço. Alguns estão reclamando aí que caiu, vou pôr o link novamente. Enfim, mas lá você tem um passo a passo. Foi o que eu segui para entender como funciona, que me provocou alguns questionamentos, que me levou a perguntar lá para os organizadores do projeto, que estão de parabéns, aliás, pela iniciativa, tá? Inédita no Brasil, não é exatamente inédita no mundo, mas trouxeram muito bem para a realidade brasileira, mas lá você tem o passo a passo de investimento, tá? Bastante simples. Vamos lá. Tiago falando, não sei se aplica a esse webinar, você poderia falar sobre certificados de recebíveis imobiliários. Olha, Tiago, não é exatamente investimento imóvel, tá? Certificado de recebíveis imobiliários, na verdade, quando uma carteira de recebíveis imobiliários é disponibilizada para um banco, quando eu falo carteira de recebíveis imobiliários, contratos de venda, de financiamento de imóveis que está com fluxo previsto de recebimento pela frente. Quando essa carteira é disponibilizada para uma instituição financeira, essa instituição financeira vende cotas aos seus clientes. E, dependendo da concentração dessas cotas, se eu compro um grande volume, pequeno volume, eu vou ter uma rentabilidade diferenciada. Não é um produto de que você encontra a qualquer instante, tá? Depende do banco ter disponíveis, mas normalmente recebíveis imobiliários são interessantes quando a rentabilidade prevista, dentro de uma margem de erro que pode oscilar, é acima dos demais produtos de renda fixa. E o risco não é do mercado imobiliário virar um mercado caloteiro, porque a instituição financeira que passa as cotas para você é a garantidora dos recebíveis imobiliários. Então o risco é muito baixo, tá? Importa a saúde do banco que oferece os recebíveis e não exatamente a saúde da carteira. Então costuma ser um bom negócio, sim. Legal? Vamos lá. Renan perguntando, será que é real? Parece muito bom para ser verdade. Renan, eu estou citando porque eu estudei um pouquinho do que aconteceu com os produtos anteriores, tá? Se estivesse sendo lançado hoje um crowdfunding de investimento imobiliário, o recado seria, cuidado, gente, tudo que é novidade deve ser tratado com ressalvas. Eu só trouxe isso para o nosso papo aqui porque eu analisei que, se não me engano, foram 3, 4 rodadas de investimento muito saudáveis nos ciclos anteriores do Urbim que me chamaram a atenção. E aí vale a pena a gente considerar que não é algo como, por exemplo, um Bitcoin que você compra esperando ter um resultado num prazo que você não sabe quando acontece. Quando você entra num projeto, num investimento de incorporação qualquer, desses vários que eu participei nos últimos anos, ou quando você entra num projeto do Urbim, existe um plano de você colocar dinheiro agora, esse plano prevê que a construção vai durar digamos, 1 ano e meio, 2, eu sinceramente não estudei exatamente o projeto que o Urbim esteve trabalhando até ontem, hoje, quando fechou, e vai abrir novas captações nos próximos dias, mas existe um prazo de construção, mais ou menos uma margem de erro ali que pode acontecer, e ao final desse prazo você tem a devolução do capital investido, tá? Então há uma previsibilidade, e o pior que pode acontecer talvez seja uma redução na rentabilidade esperada, por talvez o projeto ter alguma ineficiência no meio do caminho, algum ajuste na obra. Tá? Mas basicamente aí entra o papel do gestor de investimento com o especialista em imóveis para fazer a avaliação para você. Não é uma recomendação de investimento, é uma recomendação para você entender do que se trata o projeto empreendedor que hoje está sendo conduzido pela plataforma. Tá? Tenho certeza que você vai gostar, porque eu gostei. Vamos lá. Por que eu acho que o Urbim é uma oportunidade de investimento? Exatamente pelo histórico mostrado até agora. Tá? Eu poderia dizer por que eu não acho que o Bitcoin é uma oportunidade de investimento, porque é um mercado não regulado. Tá? Nos últimos anos, quem me perguntou, invisto ou não invisto em Bitcoin? Eu falei, olha, sinceramente, se eu investisse em Bitcoin, seria não mais do que 5, 10% do meu patrimônio. O Bitcoin valorizou de maneira impressionante e minha opinião não mudou. Por quê? Mercado não regulado, tudo pode virar pó da noite para o dia e você não tem a quem recorrer.
você não tem nenhuma instituição fiscalizadora, regulamentadora para te orientar o que fazer quando as suas cotas não estão aparecendo numa plataforma, por exemplo. Tá? Quando você tem um registro na CVM, o que a CVM vai fazer é ir atrás do patrimônio dos organizadores e fazer os organizadores honrar o compromisso assumido. Isso não acontece no Bitcoin. Né? Hoje, boa parte do mercado de Bitcoins depende da saúde da economia chinesa, que está tremendo de novo, está lá titubeando, né? Numa eventual crise na China, se houver uma corrida bancária para se sacar os bitcoins, não vai ter quem queira pagar por esses bitcoins, aí o mercado pode quebrar. Tá? Não é o que acontece num projeto de incorporação. O que está se falando aqui é da oportunidade, do fracionamento da oportunidade, que sempre existiu, não é novidade no Brasil, mas que era para um público elitizado. Diego Matos, Serbasi mora em Londres, você saberia dos investimentos de imóveis bons para fazer aqui? Diego, sempre é ruim fazer uma análise de uma região que nós não estudamos, mas normalmente na Europa, mais na América do Norte, você identifica oportunidades de investimento quando você vê o que nos Estados Unidos é chamado de new communities, né? Novas comunidades, quando você percebe o poder público puxando água encanada, água aquecida, energia, telefone, infraestrutura para uma determinada região, né? Um grande centro comercial sendo instalado ali, convidando condomínios residenciais a se instalarem naquela região. Normalmente, os primeiros movimentos nessa expansão indicam que haverá uma valorização imobiliária naquela região. Tá? Diferentemente do Brasil, em que normalmente os terrenos estão todos comprados por políticos, normalmente na América do Norte há um certo giro até que aquela comunidade amadureça. Londres, sinceramente, Europa sempre muito saturada, né? Tem países como Suíça que nem 3% da população tem imóvel próprio, menos de 3% detém 100% do território do país, não dá para saber exatamente em Londres hoje como funcionaria a especulação imobiliária. Tá? Tem países, Espanha, Portugal, por exemplo, os imóveis com preço baixo porque a riqueza está em baixa. A Inglaterra não está passando exatamente por isso, tá? Mas eu pensaria nessa linha para avaliar uma oportunidade. Daniel está perguntando sobre empréstimos P2P, não é o objetivo da nossa conversa aqui. O Jorge colocou um link interessante aqui, respondendo uma dúvida do Marcelo, que é um link sobre os fundos imobiliários listados no site da BMF Bovespa. Vou recomendar a vocês um site aqui, fundoimobiliario.com.br, tá? Fundoimobiliario.com.br, sem acento, tá? Sempre foi um fundo cujo papel era descrever quais são os fundos disponíveis no mercado. Ele faz esse papel aí que o link do Jorge também faz. Deixa eu ver. Marcelo, qual a melhor forma de encontrar as informações de composição dos fundos imobiliários? Contato com o gestor. Não existe, ou, na verdade, alguns bancos disponibilizam análise para os seus clientes mais especiais. Tá? Normalmente você paga por essa análise ou um cliente especial não paga. Mas você pode contatar cada gestor de cada fundo, ele vai fornecer para você a composição da carteira. Tudo bem? Vamos lá. Fundos de papéis é recomendado, não é o objetivo aqui da nossa conversa. LCI com taxa de retorno de 90%. 90% é mais do que um CDB que rende 100%, porque a LCI é isenta, tá bom, Airan? 90% sem imposto de renda é melhor do que o 100% do CDI, tirando pelo menos 15% de imposto de renda. Então, uma LCI pagando 90% ainda é um bom produto, tá? Produto raro hoje no mercado. Então, você está com uma boa oportunidade na mão aí. Vamos lá, o pessoal falando que é fã dos meus livros. Gustavo, sabe dizer mais ou menos qual é o prazo desses crowdfundings? Costuma ter algum de médio ou curto prazo? Aí está Federico, que fez a pergunta. Estamos falando de algo que está começando, de importância URB americano, não, é brasileiro, tá? E eu analisei um projeto, acredito que outros vão aparecer nos próximos meses, tá? O que eles estão captando agora é um projeto, se não me engano, para resultado de 1 ano e meio ou 2, alguma coisa nesse prazo, tá? Então vale a pena estudar, perguntar, a melhor forma de aprender é curiosidade, envolva-se, tá? Explore o chat lá para entender um pouco mais. O Marcos colocando, sou engenheiro civil e pretendo começar a construir casas para vender. Você poderia me dar uma noção de quanto gira em média a rentabilidade desse tipo de investimento? É melhor eu construir como pessoa física ou construir como pessoa jurídica para realizar essa atividade? Marcos,
Pessoa jurídica, tá? Um microempreendedor individual ou um EIRELI, né? Ou que seria equivalente à antiga limitada aí com tributação reduzida. Quanto é a rentabilidade média? Depende. Já vi casos de pessoas que acompanham a obra todos os dias para não evitar desperdício, para fazer negociação, que se unem a outros construtores, por exemplo, para 3, 4 obras unidas comprarem matéria-prima em quantidade e pagar menos. Então, já vi projetos com rentabilidade de 100%, 110%, ou seja, eu gasto 100 mil na obra, vendo por 200, 220. E já vi situações, as piores que eu identifiquei, uma obra de 1 ano e meio trazendo rentabilidade de 40%. Uau, é melhor que investimento imobiliário? Não, estamos falando de misturar investimento com trabalho, tá? Isso quando a pessoa construiu para um mercado em que havia demanda, tá? Quem está nesse meio, quem consegue fazer uma negociação do tipo, vou construir, será que eu consigo alguém que consiga bancar a obra para mim, para comprar uma casa por um preço um pouco mais baixo? Isso acaba viabilizando aí uma condição de investimento mais interessante, tá, Marcos? Mas vai depender mais de você do que do mercado, essa rentabilidade. Daniel, se comprar apartamento para aluguel é um bom negócio. É isso? Cadê a pergunta do Daniel? Não. Daniel falando que a Nexus é uma fintech de empréstimos P2P, né? Investimento de uma pessoa emprestando para outra. Não conheço, Daniel. Aí que tá. Eu estudei o Urbim para poder falar sobre ele. Vamos ver se a gente marca um webinário um pouco mais para frente sobre outras fintechs. Essas de investimento pessoa a pessoa, bancos comunitários, é um assunto que vale a pena a gente trabalhar. Tá bom? Johnny perguntando em relação ao financiamento imobiliário, se a taxa de financiamento for menor que a rentabilidade média de títulos de renda fixa, vale a pena financiar e manter o valor investido? Sim, mas nesse momento em que a taxa de juros está chegando para baixo dos 10% ao ano, nós temos que o custo efetivo total da maioria dos financiamentos contratados nos últimos anos começa a ficar caro. Para quem tem dinheiro investido, está valendo a pena começar a pensar em quitar esses financiamentos, antecipar a quitação, ok? Rony perguntando, o que são fintechs? Vamos lá, falamos de fintechs sem definir o tema, né? Fintechs são empresas de tecnologia, normalmente, não exatamente do mercado financeiro, mas que envolvem transações financeiras. Tá? Um Uber é uma fintech. O Urbim, que viabiliza investimentos, é uma fintech. Empresas de processamento de cartão de crédito, de pagamento via celular, de crowdfunding, são fintechs. Toda empresa de tecnologia que envolve alguma facilidade de pagamento, de captação de informações para organizar o seu orçamento, por exemplo, esses orçamentos, aplicativos de orçamento doméstico são chamadas fintechs, tá? Fim de finanças, tech e tecnologia. Legal? Leandro de Andrade Carvalho, Gustavo, quais as reguladoras de empresas como a Urbim? Comissão de Valores Mobiliários. Tá? As garantias são garantias imobiliária, se acontece algum tipo de imprevisto durante a obra, se há algum acionamento jurídico, o investidor ali é o primeiro a receber. Quem garante isso é a documentação apresentada junto à Comissão de Valores Imobiliários. Tá? Então, há preferência do investidor aí. Wanderson perguntando qual site de leilões de imóveis você indica. Wanderson, as poucas vezes que eu investi em imóveis, que eu fui bem sucedido, eu fui presencialmente, tá? Dava aula, morava na Moca, dava aula na USP, às vezes vinha pela Raposo Tavares e encontrava uma empresa de leilões, um cartaz, procurando, fuçando, recebendo cartões em eventos, eu fui contatar os leiloeiros e acabei conhecendo. Hoje eu não compro, aliás, minto, recentemente eu fiz compras em leilões online divulgados no site do Ministério da Justiça, mj.gov.br. Tá? De vez em quando eles divulgam leilões de bens apreendidos, de bens tomados para pagamento de impostos, enfim. São cuidados a serem tomados. Enfim, gente, acho que fizemos boas reflexões. Aqui estamos chegando perto de 1 hora de papo. Eu esperava falar durante 45, 50 minutos. Falamos sobre esgotamento do mercado imobiliário, sobre uma tendência muito ruim para a média do mercado imobiliário para os próximos anos. Lembrando que toda a média é ruim, que por pior que seja o cenário, algumas regiões entrarão em decadência e outras se beneficiarão disso, migrações, movimentos migratórios de bairros nobres para bairros pobres, ou o contrário, em algumas regiões, vão favorecer o mercado imobiliário numa quantidade menor de imóveis e prejudicar o mercado imobiliário numa quantidade muito maior. Falamos que bom investimento imóvel requer informação e antecipação.
que nisso quem acaba ganhando mais são investidores de incorporação ou incorporadores, aqueles que começam o projeto. Às vezes, ao incorporar, você identifica uma oportunidade que vai valer a pena comprar. Aí o investimento imobiliário na planta, que não é exatamente um investimento de incorporação, mas geralmente quem compra no início da tabela vai ter uma condição de desconto melhor que quem compra depois. Falei sobre fintech de investimento imobiliário. No Brasil, a única que existe por enquanto é o Urbim. Estou colocando o link mais uma vez aqui para vocês acessarem. Basicamente chamando a atenção de que há uma tendência de que muitos investimentos hoje restritos a investidores qualificados venham a se tornar acessíveis por esse tipo de plataforma, tá? Em que, de maneira organizada, avalizada por um agente fiscalizador como a CVM, existe uma série de garantias para preservar o patrimônio daqueles que, de maneira fracionada, vão somar esforços para entrar com força num projeto oportuno. Chamando a atenção de alguns aspectos aqui, que condo-hotéis, investimento em timeshare, construção de imóveis podem ser ou não uma boa oportunidade, depende da sua capacidade de fazer escolhas. Espero ter ajudado vocês a se prepararem para o mercado imobiliário. Quem está com dinheiro na mão ainda está fazendo boas compras à vista de vendedores que estão desesperados. Quero aproveitar esse nosso papo aqui para convidá-los também a conhecer o curso Inteligência Financeira. Quem ainda não conhece, em agosto estamos iniciando a 3ª turma. Antes do curso Inteligência Financeira vem o Masterclass Inteligência Financeira, a semana inaugural, online, gratuita, ou seja, você não paga para participar, em que nós vamos discutir em 4 aulas, 2 gravadas e 2 ao vivo, como essa aqui. Nós vamos discutir um autodiagnóstico que você precisa fazer para viabilizar, tornar viáveis seus planos de maneira blindada contra imprevistos e crises. O curso Inteligência Financeira é consequência do Masterclass, onde se aprofunda esse tipo de conhecimento, tá? Para participar do Masterclass, acredito que minha equipe já colocou o banner em algum lugar aqui do lado do nosso chat. Basta você se inscrever, vai receber um e-mail resposta de que você está inscrito. Se não receber esse e-mail, vai no anti-spam, vai no seu filtro de spam ali, verifica se não esbarrou em lugar algum o e-mail de resposta. Qualquer coisa no site gustavocerbasi.com.br, nossa equipe pode ajudar você a garantir que entre 11 e 21 de agosto você vai participar do Masterclass Inteligência Financeira. Tá? Até agora foram mais de 500 mil pessoas que participaram em apenas 2 Masterclass. Sinal de que o público está gostando e o boca a boca está funcionando. Tá? Uma última perguntinha, o Wagner perguntando se fundos imobiliários são interessantes para construir uma aposentadoria a longo prazo. Todo investimento, se você faz uma boa escolha, é interessante. Um fundo imobiliário bem escolhido ainda é um bom investimento. Gente, muito obrigado. Vitor Duarte, que está recomendando como aluno da Turma 1, recomendando investimento no curso de Inteligência Financeira. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado aos alunos da Turma 1 e da Turma 2 do curso de Inteligência Financeira por estarem estendendo o seu aprendizado aqui nesse nosso papo. E obrigado a você que dedicou esse momento importante, 8h12 da noite aqui. Valeu pela participação de todos. Grande abraço e até a próxima. Valeu!